Você já sentiu que, quanto mais corre atrás das coisas, mais elas parecem escapar das suas mãos? Quanto mais se esforça para ser reconhecido, menos as pessoas parecem te notar. Existe uma razão profunda para isso, e ela não tem a ver com sorte ou falta de merecimento, tem tudo a ver com a forma como você se posiciona diante da vida. O que você vai descobrir aqui não é uma teoria vazia, mas um princípio antigo, comprovado ao longo dos séculos por sábios como Mahatma Gandhi. Ele nos mostrou que a verdadeira força não está em perseguir desesperadamente, mas em atrair com serenidade. A disciplina, a calma interior e a presença consciente têm um poder silencioso. Elas fazem a vida fluir em direção a você. Se você aprender a dominar isso, sua realidade mudará de forma radical. Você vai parar de correr atrás do que deseja e começará a atrair aquilo que realmente está alinhado com o seu propósito. Existe uma diferença sutil, porém profunda, entre aqueles que vivem na ansiedade e na escassez e aqueles que vivem com naturalidade, atraindo oportunidades, respeito e abundância. E hoje, você vai descobrir qual é essa diferença. Agora, me diga com sinceridade. Você quer continuar insistindo em fórmulas que não funcionam, ou está pronto para desenvolver um magnetismo silencioso e poderoso? Você já notou como certas pessoas parecem não precisar se esforçar demais para conquistar o que desejam? Elas não imploram, não se humilham, não correm atrás desesperadamente. E ainda assim, tudo parece fluir a favor delas. Enquanto isso, outras vivem lutando, tentando, se desgastando, e quase nada acontece. Essa diferença não é mágica, é estratégica. Quanto mais você persegue algo, mais ele tende a se afastar. Isso vale para o dinheiro, para o sucesso, para o respeito e até mesmo para o amor. Existe uma força invisível, silenciosa, que atrai tudo o que você deseja, e essa força se chama calma estratégica. Mahatma Gandhi nos ensinou que a verdadeira influência não está em buscar, mas em se tornar alguém que vale a pena ser encontrado. Enquanto a maioria tenta controlar o que está fora de seu alcance, os sábios, como ele, dominam a única coisa que realmente importa: a si mesmos. E é exatamente isso que você vai aprender hoje. Você vai entender como abandonar a perseguição ansiosa e começar a criar uma energia tão forte e centrada que fará tudo vir ao seu encontro. Mas um aviso: se você ignorar esses princípios, continuará preso num ciclo de frustração, escassez e esgotamento. Por isso, reflita profundamente a cada ponto. Não se trata apenas de entender intelectualmente, mas de viver e incorporar essa sabedoria. Vamos ao primeiro princípio: o paradoxo da perseguição. Quanto mais você corre atrás, mais perde. Já percebeu que quando você demonstra desespero, tudo começa a se afastar? Isso acontece porque o desespero repele, enquanto a tranquilidade atrai. Imagine alguém que faz de tudo para ser aceito. Está sempre disponível, tenta agradar a todos, não impõe limites. Essa pessoa é facilmente ignorada, desvalorizada e até usada. O mesmo acontece em todas as áreas da vida. Quanto mais você demonstra carência ou necessidade, mais as situações e pessoas captam essa energia e se afastam. Porque o mundo responde ao seu estado interno. Mahatma Gandhi não buscava impressionar. Ele não precisava implorar. Ele se tornava autossuficiente, sereno e firme em seus princípios. E isso é o que verdadeiramente atrai. Quando você não precisa desesperadamente de algo, é esse algo que passa a precisar de você. O segundo princípio é a arte da calma estratégica. Não se trata de ser passivo ou parado, mas de agir com consciência, firmeza e propósito. Isso envolve 3 pilares: autossuficiência, presença e desapego. Autossuficiência é ser sua própria fonte de realização. Quando você se completa por dentro, o mundo te enxerga com respeito. Presença é estar verdadeiramente no agora, atento, observador e sereno. Desapego é a arte de soltar o controle excessivo sobre o resultado, entendendo que o fluxo natural traz o que é seu. Pessoas calmas não vivem explicando tudo, nem tentando provar seu valor. Elas transmitem autoridade pelo silêncio, não pela gritaria. Quanto menos você explica,
mais os outros prestam atenção. O silêncio gera respeito, o mistério gera admiração. E a calma estratégica cria um tipo de energia que atrai naturalmente o que você antes perseguia. Vamos ao terceiro princípio. Aplicando a calma estratégica. Isso significa dominar suas reações, praticar o silêncio intencional e parar de tentar convencer quem não quer entender. Significa abandonar a busca por aprovação externa e adotar uma mentalidade de abundância. A verdadeira força está em não se desesperar. Ao invés de reagir automaticamente a tudo, pare, respire, observe, escolha suas respostas. Essa pausa cria poder. E mais, quanto menos você falar sobre seus planos, mais impacto eles terão. O silêncio protege seus objetivos. Trabalhe em silêncio. Evolua em silêncio. Surpreenda com resultados, não com promessas. Quarto princípio. Assuma a direção da sua vida. Pessoas que vivem correndo atrás costumam desperdiçar energia tentando ser aceitas, reconhecidas ou amadas. Mas aquelas que atraem são aquelas que têm clareza de quem são e para onde estão indo. Elas não precisam convencer ninguém. Elas apenas caminham com firmeza. Quando você para de tentar ser compreendido por todos, começa a ser respeitado por muitos. Quinto princípio. Serenidade como força. Mahatma Gandhi era o exemplo vivo disso. Enquanto muitos se agitavam, ele permanecia calmo. Enquanto outros gritavam, ele mantinha o silêncio. E, nesse silêncio, o mundo ouvia sua voz. A serenidade não é fraqueza. É o domínio absoluto sobre si. É a base que sustenta as grandes realizações. Pessoas calmas enxergam oportunidades que os ansiosos ignoram. Elas não reagem, elas decidem. Princípio 6. O magnetismo silencioso. Como se tornar irresistível sem dizer uma palavra. Existe uma força que não se vê, mas se sente. Ela está além das palavras, além da aparência, além do esforço exagerado para ser notado. É um tipo de presença que entra em um ambiente e muda a vibração do lugar. Não pelo que diz, mas pelo que emana. Essa força é o magnetismo silencioso, e quem aprende a cultivá-lo, atrai tudo o que precisa com serenidade. Mahatma Gandhi era a representação viva disso. Ele não precisava levantar a voz para ser ouvido. Sua coerência entre pensamento, sentimento e ação criava uma energia tão poderosa que os mais fortes silenciavam diante de sua calma. Ele não usava argumentos para convencer. Sua vida era o próprio argumento. Essa é a diferença entre quem tenta convencer e quem se torna convincente pela própria existência. O primeiro gasta energia tentando ser aceito. O segundo se torna inevitável. Mas como desenvolver esse tipo de magnetismo? Como fazer com que sua presença fale por você? A resposta está em uma prática constante de autodomínio. Tudo começa no invisível. No que você pensa, no que você sente, no que você escolhe não reagir. A maioria das pessoas acredita que precisa mostrar serviço o tempo todo, provar valor, explicar, se justificar. Mas, na verdade, quanto mais você fala, mais as pessoas perdem o interesse. Quanto mais você tenta ser notado, mais você se torna invisível. O magnetismo nasce do silêncio. Não o silêncio vazio, mas o silêncio cheio de presença. Aquele tipo de silêncio que comunica sem precisar gritar. É um silêncio maduro, profundo, que revela autocontrole, foco e segurança. Pessoas magnéticas não disputam espaços, elas se tornam o próprio espaço. Elas não gritam para serem ouvidas. Elas falam pouco, mas suas palavras ficam ecoando por horas. Elas não exigem respeito. Elas inspiram respeito. E como você se torna esse tipo de pessoa? Primeiro, abandonando a pressa de impressionar. Segundo, deixando de correr atrás da aprovação dos outros. E terceiro, cultivando uma presença tão íntegra e coerente que sua energia se torne a sua melhor apresentação. Pare para pensar. Quando você está diante de alguém verdadeiramente centrado, calmo e confiante, você sente. Algo dentro de você reconhece. Porque essa energia é real. Não vem do que a pessoa diz, mas do que ela é. O seu magnetismo aumenta na mesma medida em que diminui sua necessidade de se provar.
A serenidade começa a te vestir como uma armadura invisível. E o mais impressionante, quanto mais você se volta para dentro, mais o mundo exterior responde com admiração, respeito e oportunidades inesperadas. Princípio 7. A autenticidade como força invisível. O mundo moderno estimula a cópia, a comparação, a pressa para parecer alguém que você não é. E, nesse movimento frenético, você se desconecta da sua maior fonte de poder, sua autenticidade. Não há nada mais forte, mais atrativo, mais magnético do que alguém que sabe quem é e se permite viver com integridade. A autenticidade é silenciosa, mas intensa. Não tenta competir, apenas existe de forma plena. Não busca atenção, mas naturalmente atrai os olhares certos. E aqui entra mais uma lição poderosa de Mahatma Gandhi. Ele não tentava ser ninguém além dele mesmo. Sua força não estava em títulos, roupas ou discursos ensaiados. Estava na pureza da sua intenção e na firmeza e do seu propósito. Quando você para de tentar agradar e começa a se alinhar com o que realmente acredita, algo muda. Você começa a atrair conexões mais verdadeiras, oportunidades mais compatíveis e experiências mais significativas. Isso porque o universo responde à frequência da verdade. Quanto mais você se afasta de quem você é, mais tudo se torna pesado, difícil, exaustivo. Mas quanto mais você honra sua essência, mais leveza e clareza surgem. E atenção, ser autêntico não significa ser rebelde ou agir sem filtros. Significa agir em coerência com o que você sente, pensa e acredita. É ser honesto consigo mesmo, mesmo quando o mundo tenta te moldar de outra forma. Pessoas autênticas não precisam disputar espaço. Elas criam seu próprio lugar. Elas não tentam agradar a todos. Elas agradam profundamente os que realmente importam. Princípio 8. A energia que você emite é o que você atrai. Talvez o ponto mais ignorado por quem vive correndo atrás seja este. Você não atrai o que quer. Você atrai o que vibra. Não importa o quanto você deseje algo se sua energia comunica o contrário. Não importa quantas afirmações você repita, se no fundo ainda estiver vibrando medo, insegurança ou escassez. Você pode até conseguir algumas coisas temporariamente, mas elas não permanecem. Porque tudo o que chega até você carrega a mesma frequência da energia que você emitiu. E se você estiver desalinhado, tudo se desfaz com o tempo. Agora, quando sua energia interna é limpa, centrada, confiante, abundante, o que chega até você tem a mesma vibração. E permanece. A energia não mente. Você pode até esconder seus pensamentos, suas intenções ou sentimentos, mas a sua energia revela tudo, principalmente para quem está atento. É por isso que algumas pessoas não precisam se esforçar tanto para conquistar respeito. Elas já carregam essa energia em sua postura, em seu olhar, em seu silêncio. Então, a pergunta certa não é: como faço para conseguir isso ou aquilo? A pergunta certa é: que tipo de energia eu preciso cultivar para que isso venha até mim naturalmente? E a resposta sempre será: uma energia de equilíbrio, verdade e serenidade. Uma energia que diz ao mundo: eu já sou suficiente. Não estou aqui para implorar. Estou aqui para me alinhar. Mahatma Gandhi nos ensinou isso através do seu exemplo. Ele transformava ambientes inteiros com sua calma. Ele enfrentava multidões com a leveza de quem já havia vencido por dentro. Seu campo energético era sua mensagem mais poderosa. Você pode fazer o mesmo. Não precisa ser famoso. Não precisa ter milhões na conta. Precisa apenas se comprometer profundamente com o seu crescimento interior. Porque quando a mudança acontece dentro, tudo muda lá fora. E por fim, princípio 9. Pare de se sabotar. A pressa, o medo, a ansiedade são seus maiores inimigos. Eles te cegam, te fazem agir por impulso e te afastam do que você deseja. Aprenda a respirar, a observar, a questionar antes de agir. Toda vez que estiver diante de uma decisão, pergunte-se: essa escolha vem da calma ou do desespero? Essa simples pergunta pode evitar inúmeros erros e abrir portas que antes pareciam trancadas.
A verdadeira transformação começa quando você entende que tudo o que deseja já está a caminho. Só precisa da sua maturidade emocional para reconhecê-lo e recebê-lo. A serenidade não te afasta do que você quer. Ela te aproxima. A calma te alinha com as oportunidades. O silêncio te protege. A presença te fortalece. E a autossuficiência te torna magnético. A partir de agora, escolha atrair. Escolha agir com propósito. Escolha viver com o poder silencioso daqueles que não precisam correr, porque já sabem quem são. Comenta aqui, eu escolho atrair, para afirmar seu compromisso com essa nova postura. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso ajuda a espalhar esse conhecimento transformador para mais pessoas. E nos vemos no próximo vídeo.